bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para participar desse congresso novamente. Meu nome é Wilson. Para quem não me conhece, eu sou formado em História aqui na URGS. Peço desculpas por isso, mas é a realidade. De qualquer maneira, juro que não fumei maconha aqui, pelo menos não hoje, que eu lembro. E eu sou daqui de Porto Alegre, mas atualmente eu moro em Santo Ângelo, já faz 2 anos. Justamente a capital das missões, acho que por isso mesmo fui convidado para falar um pouco da história dessa experiência jesuítica guarani, né? E é uma história muito rica que frequentemente as pessoas nem estudam quando conhecem a história do Rio Grande do Sul, né? Ou a história do Brasil, esse lado mais espanhol mesmo da colonização. Eu não vou entrar muito em detalhe na história dos jesuítas ou técnicas da Ratio Studiorum, porque imagino que isso já deve ter sido tratado por outros palestrantes, né? Mas de qualquer maneira é importante dar uma certa contextualização e contar um pouco da história desse período, sobretudo da história das missões, né? Então, como vocês devem saber, no final do século XV, início do século XVI, com o desenvolvimento das navegações, a descoberta da América e o contato maior dos europeus com outros continentes mesmo, já conhecidos, né? Com outros povos não cristãos, como indianos, chineses, japoneses, povos africanos diversos. Um dos fundamentos principais, se não o principal, dessa expansão, né, sobretudo ali dos ibéricos, era a propagação do evangelho, né? Era, digamos assim, cumprir o mandamento apostólico de espalhar o cristianismo para os povos que não conhecem, para levar a salvação das almas para as pessoas, né? Possibilitar os batismos em massas e coisas desse tipo. Porque hoje em dia no colégio, quando a gente estuda esse período de expansão, a gente só vê coisas do tipo de interesses comerciais, políticos, etc. Mas, ao menos em tese, o motivo principal era o motivo cristão, né? A gente vê isso em inúmeros documentos reais, documentos papais, que o propósito principal dessa expansão era justamente um propósito de cristianizar e levar o evangelho a todos os cantos do mundo e tudo mais, né? E aqui na América não foi diferente também em relação aos indígenas, né? E, claro, e também transformar aqui nesse caso, os indígenas em súditos do rei, né? Rei português ou rei espanhol, a depender do caso, né? Ou até o mesmo caso, né? Porque durante 60 anos também houve uma fusão entre Portugal e Espanha com a União Ibérica, né? Na dinastia filipina. Mas enfim, embora seja evidente que existem todos esses fatores demográficos, políticos e econômicos que nós estamos acostumados a pensar, ao menos em tese, oficialmente, o motivo principal era justamente espalhar o evangelho e catequizar esses novos povos. E a ordem jesuíta, ela só foi fundada no começo do século XVI, em 1534, né, por Santo Inácio de Loyola. Ela obteve a aprovação, se não me engano, do Papa Paulo III, 6 anos depois, em 1540, de modo que quando os europeus chegaram aqui na América não existia ainda a ordem jesuíta, né? Então vieram missionários de outras ordens. Mas o fato é que os jesuítas cresceram tão rápido, se multiplicaram tanto e tão rapidamente tiveram destaque em tudo que faziam, que rapidamente eles passaram a ter um protagonismo enorme dentro da Igreja Católica e, sem dúvida alguma, se tornaram os personagens principais, o personagem principal desses esforços de catequização, né? Mais do que as outras ordens religiosas. Claro que vale lembrar que nessa época tinha acontecido a Reforma Protestante, era uma época de crise muito forte da Igreja, né? Geralmente se coloca como marco da Reforma Protestante 1517, inclusive nós estamos agora no centenário, né, da Reforma Protestante, também das aparições de Fátima, então tudo indica que estamos próximos de grandes tribulações. Mas e nesse contexto, então, houve o Concílio de Trento, que muitos designam de contra-reforma. Acho que até o Rodrigo mencionou que não é uma expressão muito exata, porque dá a entender que seria simplesmente uma resposta à Reforma Protestante, quando, mais do que tudo, era uma reforma interna da Igreja, né? A Reforma Protestante foi só uma consequência de algo que estava muito errado dentro do clero, e a Igreja entende que era realmente necessário reformar, não da maneira protestante, claro, mas que realmente o clero precisava ser mais instruído, que estava muito desleixado, mal formado, relaxado moralmente, né? E justamente nesse contexto histórico de crise geral, em que a Igreja precisa de reforma, a ordem jesuítica aparece como algo providencial mesmo, né? Porque a ordem jesuíta se destaca pelo altíssimo grau de formação do clero, né? Por essa educação do Ratio Studiorum,
justamente por uma disciplina moral muito rígida, um desapego muito grande às mundanidades, né, que já estavam imiscuídas em outras ordens. Enfim, eram pessoas altissimamente capacitadas e muito obedientes, né, havia uma hierarquia muito rígida, e que estavam dispostas a fazer qualquer tipo de missão, né, a que fossem enviados, né, tudo que a igreja precisasse, de modo que os jesuítas eram uma espécie de tropa de elite da época, né, o BOP da igreja católica. Quando a missão era impossível, eles mandavam jesuítas, né, faziam literalmente muitas indiadas. Então, a própria, claro que toda essa ideia hierárquica tal sugere algo de tipo militar e não religioso, mas isso também não é por acaso, né? Alguém já deve ter mencionado aqui que o próprio Santo Inácio, digamos assim, a conversão mais profunda dele se deu quando, numa batalha, porque ele era soldado, ele estava ferido, né, e se recuperando, e enquanto ele estava lá e não podia fazer muita coisa, ele só tinha acesso a um livro que contava a vida dos santos, né? Ele já estava acostumado com os gestos heróicos de cavaleiros, mas não com a vida dos santos, e quando ele tem contato com aquilo, ele fica empolgado e quer imitar, e percebe que ele pode ser aquilo também, né? Que ele passa a ser o novo ideal dele. Então ele transfere todo esse ímpeto militar para a vida espiritual, para a busca de santidade, de modo que a ordem jesuíta já começa com toda essa disposição, né? Essa energia muito, muito forte. E, claro, o modus operandi dos jesuítas era muito diferenciado, digamos assim, né? Isso causava muita polêmica, porque como que os jesuítas evangelizavam, né? O que tinha de peculiar? Bom, além dessa disposição total, essa força de vontade enorme, eles também tinham uma política muito forte de adaptação, de acomodação, né? Onde quer que eles fossem, eles observavam muito como era aquele povo e observavam como era a mentalidade deles e adaptava a estratégia de cristianização ao que fosse realmente necessário naquela circunstância particular, né? Tudo que era aproveitável, digamos assim, tudo que não fosse estritamente compatível com a doutrina da igreja, né, totalmente proibitivo, eles aproveitavam e adaptavam, né, e tudo mais. De modo que, por exemplo, São Francisco Xavier no Japão, né, ele percebe que no Japão não está funcionando a mesma coisa que funcionava na Índia, de onde ele tinha vindo há pouco, né. Ele percebe que, por exemplo, apelar à empatia mais emocional, dar o exemplo de vida reta, não era o suficiente, né. Porque na Índia também os jesuítas viravam brahmanes e coisas assim, né? Enfim, eles se infiltravam em tudo. E então no Japão ele percebe que algumas adaptações seriam necessárias, que eles percebem, por exemplo, que o japonês tinha uma curiosidade intelectual muito profunda. Então uma coisa que impressionava, principalmente os sábios, bonzos e tudo mais, era mostrar os conhecimentos científicos que vinham da Europa, né? Que, frequentemente da educação jesuítica mesmo. Então São Francisco Xavier, por exemplo, tem cartas escritas para Santo Inácio pedindo que os futuros missionários sejam os mais versados em ciência possível, né? Então eles percebem que para cristianizar em massa eles vão ter que vencer debates com sábios bonzos e vão para esse lado. Eles percebem também que uma atitude mais modesta e humilde que eles tinham não funcionava no japonês, que o japonês não respeitava muito isso, então eles passam a adotar uma postura mais altiva, né? Alguma coisa quase beirando a arrogância. Até nas vestimentas eles fizeram adaptações, eles viam que eles usavam aquele linhão preto e que aquilo ali era uma roupa meio de, né, esfarrapado, de pobre, que não era muito respeitado no Japão, né? Eles viam que ninguém ia prestar atenção quando eles vestissem aquilo, então eles pegam vestes de seda, começam a usar vestes de seda da nobreza e tudo mais, né? Isso aí tudo era um tanto quanto polêmico, mas era justamente essa versatilidade que caracterizava, né, o tipo de evangelização jesuítica, né? Inclusive até vou ler um trecho, se vocês me permitirem, que ele escreveu para Santo Inácio, né, em relação ao Japão, né? É necessário que eles possuam um certo conhecimento para responder as numerosas perguntas feitas pelos japoneses. Seria bom que fossem bons mestres em artes e não seria mal se fossem dialéticos, que conhecessem algumas coisas da esfera celeste, pois os japoneses têm um anseio extremo por conhecer os movimentos do céu, os eclipses do sol, as fases crescente e minguante da lua, a neve e o granizo, bem como os trovões, os relâmpagos, os cometas e outras coisas da natureza. É muito proveitoso explicar-lhes essas coisas para ganhar a benevolência do povo. São tão curiosos e importunos em perguntar, tão desejosos de saber, que nunca acabam de perguntar e de falar aos outros as coisas que lhes respondemos às suas perguntas. Não sabiam eles o mundo ser redondo, nem sabiam o curso do sol? Perguntando eles por essas coisas e por outras, como dos cometas, relâmpagos, chuva e neve e outras semelhantes, a que nós respondendo e declarando-lhes ficavam muito contentes e satisfeitos, tendo-nos por homens doutos, o que ajudou não pouco a darem crédito a nossas palavras.
Então, claro que hoje, para evangelizar o Japão, tem que fazer cosplay, escrever anime, não sei. Acho que é por isso que ninguém evangeliza o Japão, né? Não vale a pena. Então, o jesuíta tinha essa coisa de ser, né, comerciante com comerciante, soldado com soldado, né? Ele era o que ele precisava ser. Hoje em dia, são comunistas com os comunistas, não sei se estão certos, mas eram os jesuítas desse período. E justamente, claro, isso gerava uma certa inimizade, porque eles adquiriram uma influência temporal também, muito rapidamente e muito forte, né? Os jesuítas eram confessores de pessoas importantes, eles eram educadores de príncipes, eles eram conselheiros de reis e rainhas, né? Então, por toda parte, havia a mão dos jesuítas, então parecia quase sempre um poder paralelo, né? Até dentro da Igreja Católica, né? Já é muito antiga a noção do superior jesuíta como Papa Negro, né? Tem o Papa branco, né, vestido de branco, e o superior jesuíta vestido de preto, quase como um poder independente, né? E isso gerava uma série de controvérsias, sobretudo a partir do século XVIII, né, com o iluminismo e tudo mais. Eles adquiriram muita inimizade com maçons, né, e grupos mais racionalistas, né? Enfim, essa tática de adaptação foi aplicada em toda parte. Matteo Ricci fez isso na China, e aqui na América, em parte também, mas não exatamente da mesma maneira, né, como nós vamos ver mais tarde. Então, aqui no Brasil, junto com os primeiros colonizadores, logo vieram algumas ordens religiosas, como franciscanos, dominicanos, mas também os jesuítas chegaram muito cedo aqui. Já em 1549, junto com Tomé de Souza, chega o primeiro grupo de jesuítas, né, a mando do rei português, liderados pelo famoso padre Manuel da Nóbrega, né? Mais tarde o padre Manuel da Nóbrega pede ajuda e que sejam enviados mais jesuítas, então é enviado o padre Anchieta, né, e vários outros que tiveram um papel muito, muito importante para a história do Brasil, né? E os jesuítas, eles eram enviados cada vez mais e cada vez com mais frequência, justamente por se ver, por a igreja ver a necessidade deles aqui, porque infelizmente a maioria dos padres que vinham, e a maioria inclusive, claro, não eram todos, mas os franciscanos dominicanos em geral não conseguiam evitar, por exemplo, a escravização dos índios, a exploração dos índios. Muitos eram omissos, negligentes ou ineficientes, isso quando não se beneficiavam diretamente mesmo da escravidão, apesar das inúmeras bulas papais que condenavam a escravização indígena, que falavam que era para catequizar eles e que inclusive ameaçava a descomunhão quem cometesse esse tipo de violência. Mas o fato é que os colonizadores aqui não respeitavam isso, e só os jesuítas acabavam tendo um papel realmente funcional, digamos assim, de proteção dos indígenas e de cumprimento a esse propósito que era para ser o propósito original, né, de cristianização e não comercial, né? Então os jesuítas enviam mandados para cá justamente para, digamos assim, botar ordem na casa e batizar em massa. Então, tanto os jesuítas portugueses quanto espanhóis, eles faziam missões no sentido mais genérico, né? Esse trabalho missionário. No caso, os portugueses, mais com os índios do litoral, mas também em outras regiões, né? E os espanhóis, obviamente mais na América Espanhola, mas também parte do que hoje é território brasileiro, né? Território do Rio Grande do Sul, ali, na região onde eu moro, Noroeste Gaúcho, Sete Povos das Missões, né? Lá era território espanhol. Claro que era muito complicado isso, porque devido à questão das demarcações territoriais que eram muito precárias, né? Era muito difícil saber onde começava uma coisa, onde acabava outra, e isso servia também de desculpa para que bandeirantes e caçadores de escravo cometessem abuso, né? Mesmo portugueses em território espanhol. O próprio Tratado de Tordesilhas, que todo mundo aprende no colégio, que não sei quantas léguas do Cabo Verde e tal, ninguém sabia exatamente o que significava na época, então nunca teve muita utilidade esse tratado, porque era uma noção muito vaga de onde ficava essa linha realmente. Enfim, e de modo que, às vezes, mesmo quando era sabido, né, os jesuítas tinham autonomia para administrar uma determinada região, bandeirantes chegavam lá e pegavam índios e escravizavam de qualquer maneira. Mas o fato é que, inicialmente, essas missões, no sentido mais genérico, elas eram muito itinerantes, né? Elas iam lá, convertiam indígenas, convertiam os caciques, etc., e batizavam eles, e depois passavam para outro lugar, porque, enfim, o território era imenso, e eram muitos povos, só que isso não tinha fruto, né? Então os missionários jesuítas começam a perceber que isso não está dando certo, porque a cristianização que eles estão fazendo
está tendo efeitos muito superficiais. Você ia lá, batizava, catequizava alguém, ensinava a doutrina da Igreja Católica em linhas muito gerais, e daqui a pouco o cacique e tal já tinha esquecido tudo, já tinha voltado às antigas superstições, antigos hábitos. Então não adiantava de nada, eles percebem que eles precisariam de um contato mais permanente. Então os jesuítas negociam com a coroa, negociam com o Papa a possibilidade de criar um sistema paralelo aos colonizadores, que seria justamente o sistema de aldeamentos fixos, né, de povoados, onde eles pudessem realmente viver com os índios e conviver mais tempo, e assim dar uma educação mais intensiva, né, uma catequização mais intensa. Porque esse negócio de dar simplesmente pinceladas de cristianismo por aí afora, talvez funcionasse em outros povos, aqui não funcionava, né? Sempre foi um problema isso aí. Então, justamente esses aldeamentos mais fixos, esses povoados, que os jesuítas então começam a fundar, na parte da América Espanhola, eles são chamados de reducciones, né? Por isso que eles falam de reduções jesuítas, né? Então são fundadas, existe um primeiro ciclo missioneiro, digamos assim, que é no começo do século XVII, que são fundadas dezenas de reduções, tanto aqui no noroeste, atual noroeste gaúcho, quanto no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, né? Por um breve período também no norte do Paraná, mas que também não deu muito certo, empurrados pelos bandeirantes, tiveram que atravessar para o outro lado do rio, para o atual território paraguai, né? E esse é um período muito interessante, né? Nós temos, por exemplo, figuras como São Roque González, né? Muita gente não conhece, mas é um padre jesuíta paraguaio mesmo, que dominava o Guarani muito bem. E justamente por dominar o Guarani, ele tinha uma facilidade imensa em catequizar esses povos, então ele fundou muitas reduções no Paraguai, até que em volta de 1620, por ali, ele consegue atravessar o rio Uruguai para o nosso lado, no caso, né, para o leste do Uruguai, e funda a primeira redução jesuítica aqui no nosso solo, em São Nicolau, celebra a primeira missa e tudo mais, né, com a aceitação, na época, do cacique Inheçu. Então são fundadas várias reduções, mais tarde vem também São João de Castilho, São Afonso Rodrigues, mas por volta de 1628 os três são martirizados aqui, né? O cacique Inheçu volta atrás. Existem várias teorias de por que isso teria acontecido. Alguns dizem que é porque São João de Castilho teria criticado os hábitos poligâmicos dele, que não abandonava, coisas desse tipo. Mas o fato é que eventualmente ele acabou traindo esses padres, né, que já estão fazendo um trabalho forte de catequização, e os três são assassinados, né? São João de Castilho é assassinado 2 dias depois, e existe inclusive um santuário no município de Caibaté, na minha região, que é um santuário dedicado aos 6 mártires, na região onde morreram o São Roque e o Santo Afonso, né? E um outro separado para São João de Castilho também. Então, inclusive lá tem uma relíquia do coração de São Roque González, já visitei lá, e o resto do coração todo está no Paraguai, e dizem que está incorrupto. Mas então, muita gente diz que a gente não tem muitos santos brasileiros, mas o fato é que a gente, pelo menos nós brasileiros, matamos alguns santos aqui também. Então, o que eram exatamente essas reduções? Essas reduções eram justamente povoamentos administrados pelos jesuítas, então havia uma hierarquia, né, em que haviam milhares de guaranis em cada uma dessas reduções, e havia uma rotina lá determinada, uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, uma rotina de catequese, de oração, missa e tudo mais, né. Esses territórios em tese tinham autonomia, né, embora houvesse esses conflitos sempre. E os guaranis, a princípio, foram os mais dóceis, né, com a catequização. Eles, digamos assim, tinham mais sintonia com os jesuítas, e eles também se sentiam mais protegidos com eles, tanto protegidos de outras tribos rivais, quanto também dos bandeirantes, principalmente, né. Aliás, vale lembrar que nesse primeiro ciclo missioneiro, né, os jesuítas chegaram a lutar lado a lado com os guaranis, né. Por exemplo, na famosa Batalha do Bororé, foi uma luta em que os jesuítas deram treinamento militar aos guarani e conseguiram efetivamente expulsar os bandeirantes, mas infelizmente não foi suficiente, porque alguns anos depois o assédio frequente desses bandeirantes acaba fazendo com que muitos indígenas ou sejam, enfim, escravizados, massacrados, dispersados, e os que sobram atravessam para o Paraguai de novo. Então, tu vê que já nessa época os paulistas só pensavam em dinheiro. Muita coisa.
esse é o fim do primeiro ciclo missioneiro, né? Mas curiosamente, lá por volta de 1680, os jesuítas voltam para essa região. Também ninguém tem certeza exatamente o que levou nessa data eles voltarem, mas eles voltam, insistem e fazem tudo de novo. E daí surgem os famosos 7 povos das missões, né? Alguns eram em regiões que tinham havido reduções antes, e outros não, outros eram em lugares novos, né? Esses 7 povos, acho que São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, não sei se vou lembrar de todos agora, São João Batista, Santo Ângelo, e tá faltando 2 aqui, São Miguel, a mais famosa de todos, esqueci, que tem imagem atrás, e São Lourenço também, na verdade. E Santo Ângelo, onde eu moro, é justamente a mais nova, né? Foi fundada em 1706, né? E esse ciclo vai se encerrar só com a expulsão dos jesuítas, já na década de 1760, pelo Pombal, né? A gente vai chegar lá. E em cada um desses povos havia milhares de indígenas e cerca de 1, 2 padres, quando muito 4 padres, né? E é uma coisa impressionante, né? Para quem já teve a oportunidade de conhecer a história de alguns desses padres que vieram para cá, que alguns padres eram pessoas realmente altamente capacitadas, né? Eram realmente uma tropa de elite, né? O padre Antônio Sepp, que é muito famoso porque boa parte da documentação que a gente tem sobre as missões vem das anotações dele, porque ele fazia um diário, né? Eu até tenho um livro aqui que é o conjunto dessas anotações, que é Viagem às Missões Jesuíticas, e é o fundador da Redução de São João Batista. Ele foi o primeiro a extrair ferro nas missões. Ele era ao mesmo tempo teólogo, metalúrgico, escultor, pintor, arquiteto, né? Ele era um músico altamente profissional, então eram pessoas de altíssimo talento. Ele tinha uma formação musical muito boa em Viena, né? E que se metiam nessas indiadas, né? Era uma coisa impressionante. Abandonavam, por exemplo, um contexto de efervescência cultural da Europa, século XVIII, do Barroco e tudo mais, para trazer esses conhecimentos para cá, né? E sabendo que corriam um alto risco de vida, risco que frequentemente virava realidade, inclusive. E nesses povos, então, como é que era exatamente a educação jesuítica? Bom, obviamente, né, os jesuítas não puderam chegar num nível de aprofundamento e que eles tinham nas instituições que eles gerenciavam na Europa. Então, obviamente, não existiram, por exemplo, nas missões, universidades, com grandes debates filosóficos e coisa do gênero. Porque, enfim, era outro contexto, outra circunstância histórica, eles não conseguiram fazer a mesma coisa que fizeram em outras regiões. Até era um contexto de luta pela sobrevivência, eram condições precárias e pessoas que não tinham nenhuma base anterior, né? Diferente de outras civilizações que já tinham uma cultura muito desenvolvida, né? Inclusive, na época não existia politicamente incorreto, né? Então a gente lê frequentemente nas cartas dos jesuítas falando que os índios aqui eram quase como feras, né? Quase beirando animais, assim, de modo que eles priorizavam muito a educação das crianças, porque eles viam que a educação dos adultos era quase uma causa perdida, né? O padre Sepp chega a escrever que, não sei se foi o padre Sepp ou outro padre, que mesmo com todos os esforços possíveis de educação de um adulto guarani, no máximo que se conseguia fazer ele chegar no nível de uma criança europeia de 7 anos. Não conseguia passar disso. E já as crianças, elas tinham muita facilidade para aprender, então eles priorizavam muito abrir escolas para ensinar elas a ler, escrever, contar, basicamente essas habilidades básicas. Uma coisa que é muito interessante frisar, que mostra justamente essa política de adaptação dos jesuítas, é que eles ensinavam a ler e escrever em Guarani, né? E também em espanhol e em latim, principalmente para aqueles que eram filhos dos caciques e da elite indígena. Mas, no geral, a leitura e a escrita era no Guarani mesmo, né? Que depois não vai ser preservado, por exemplo, por Pombal, né? Que vai proibir o uso da língua Guarani. Claro, uma língua Guarani já formalizada pelos jesuítas e tudo mais, né? Tudo que eles podem preservar da cultura e que possa ajudar a compreender as verdades da fé, eles aproveitam, né? Eles usam o conceito de Tupã para explicar o que é o Deus cristão, né? Enfim, eles vão realmente adaptando e cristianizando os conceitos que são mais familiares, né, para eles. Então, em todas as reduções, eles fundam escolas onde eles ensinam as crianças, em geral, a leitura, a escrita, a aritmética básica, né, essencialmente. Embora alguns acusem, né, os jesuítas de elitismo, de dizer que só para os filhos dos caciques e para uma pequena elite que eles ensinavam espanhol e latim e habilidades mais aprofundadas, o fato é que, né, é difícil de cobrar muito, né, dos jesuítas, né, nesse sentido, porque eram, como
como eu disse, 1, 2 padres para milhares de indígenas. Então, às vezes, o único meio era formar uma pequena elite que, por sua vez, iria repassar esses conhecimentos para os demais, né? Inclusive, dizem que os Guarani tinham uma boa vocação para o ensino, porque eles tinham muita facilidade em imitar. Então, eles pegavam os mais aptos para essa parte pedagógica, ensinavam, e mais tarde eles passariam para os outros, né? Outro papel importante também era o ensino de ofícios manuais, né? Então, todas as artes mecânicas, digamos assim, que eles tinham na Europa, os jesuítas trazem para cá e ensinam para os indígenas. E os indígenas aprendem com muita facilidade, eles são muito bons em imitar as artes e ofícios de tipo manual, né? De modo que, frequentemente, quem vinha visitar aqui as reduções saía muito bem impressionado, não esperava muito menos. E era um tipo de vida que, a princípio, era bastante sustentável, bastante organizado e funcional, né? As pessoas aprendiam artes úteis que né, enfim, fossem importantes para a própria subsistência daquela comunidade, né? O estilo urbanístico desses povoados eram inspirados no estilo europeu, espanhol, né? Então era sempre uma praça central, meio quadrado, retangular, né? Então na volta tinha as casas indígenas, na parte de trás tinha a igreja, né? Ao lado do cemitério, da casa dos padres, a oficina. E também tinha uma instituição bem interessante chamada Cotiguaçu, que era uma espécie de casa para órfãos e viúvas desamparadas, né? Que também eram cuidadas pelos demais, né? Essas oficinas também funcionavam basicamente como as corporações de ofício medievais, né? Tinha lá o alcaide e tudo mais, né? E as ferramentas eram, digamos assim, comunitárias, né? Claro que esse estilo de vida, quando a gente descreve, ele parece quase que utópico, né? Lembra muito uma espécie de cristianismo primitivo, e por isso mesmo ensejou muitas noções idealizadas, né? Hoje se fala muito de que, né, tem gente que tenta utilizar a experiência das missões para dizer que foi uma experiência de socialismo que deu certo, alguma coisa desse tipo. Né? Que, enfim, mas claro que é uma leitura bastante anacrônica, né? Que, enfim, que não era esse o critério, né, da coisa. E, de fato, né, eu acho que um palestrante, Adriano Bechara, que alguns conhecem, ele diz que a utopia do Thomas More foi escrita um pouco para zombar um clima que existia na própria Europa, de que essa experiência das missões, etc., né, com os indígenas, se tinha chegado a um ideal perfeito de convívio com a natureza, enfim, que os índios eram perfeitos, sem pecado original e tudo mais, né? Então, seria uma espécie de sátira disso aí também, né, mostrando que isso era impossível, né? Então, a educação jesuítica, com os guaranis, tinha muitos obstáculos, né? Obstáculos de costumes, porque havia muitos maus hábitos que precisavam ser corrigidos ou menos controlados para que a catequização pudesse minimamente dar certo, como a poligamia, né? E coisas desse tipo. Então, muita gente critica dizendo, não, a educação jesuítica era só uma manipulação católica, porque visava alterar o comportamento dos índios, né? Mas a verdade é que é muito difícil dar algum fruto sem preparar o terreno um pouco antes, né? A princípio, os Guarani não eram canibais, por exemplo, como outros povos, né, com os quais os jesuítas portugueses tiveram contatos, mas mesmo assim eram muitos hábitos complicados, né? O Padre Sepp chega a escrever como podemos torná-los cristãos se ainda não são sequer homens, né? E pode-se fazer a crítica que se quiser aos jesuítas, mas o fato é que a educação que eles forneceram lá, por mais que pareça básica, é a única que existiu até o fim do século XVIII, praticamente, né? E quando eles são expulsos em 1768, eles tinham mais de 50 escolas na região, que era uma coisa impressionante. O nível cultural geral das reduções era maior que o das próprias cidades de colonização espanhola, digamos assim, tradicional, se fosse comparar na América. Então, acho que muitas críticas são um tanto quanto injustas. Mas, bom, além disso tudo, o que mais que os índios aprenderam com os jesuítas, né, em termos de educação? E além do estudo das preces, e a leitura, a escrita, a aritmética básica. Bom, e os ofícios manuais, né? Aprenderam também a arte da escultura, eles eram muito bons nisso, eles tentavam imitar modelos barrocos e acabaram criando quase que um estilo novo, uma espécie de barroco missioneiro, né? Existem muitas esculturas preservadas lá no Museu de São Miguel, inclusive, para quem quiser visitar. Espero que muitas não tenham se perdido, porque teve um vendaval recentemente que destruiu uma parte. E mais uma outra coisa na qual eles se destacaram muito, que era a música, né? É interessante que os jesuítas, no começo, eles viam a música com uma certa desconfiança, não se entusiasmavam muito com isso. Mas, por serem versáteis também, eles foram vendo que era realmente interessante no processo de evangelização.
E uma das primeiras coisas que eles observam nos Guarani é que eles são muito atraídos por melodias. Mas eles tinham pouquíssimos instrumentos musicais aqui, né? Então, eles priorizam muito o ensino do canto, até a dança. Eles formam aqui orquestras, coros e tudo que é possível, né? Em alguns lugares teve até conservatórios musicais. Então, existem cartas trocadas, inclusive, pedindo mais missionários que sejam hábeis na música, porque esse era um instrumento muito eficaz de evangelização aqui, né? Inclusive, eles ensinavam, por exemplo, as crianças a formarem um coro que iria cantar na missa. Isso, por sua vez, atraía mais adultos. Frequentemente, os adultos indígenas matavam a missa lá, não queriam ir porque não achavam interessante, mas ao ouvir aquela música bonita, passavam aí, né? Os visitantes europeus que iam lá também ficavam muito impressionados, né, com a beleza daquilo. Alguns chegam a dizer que não perdem nada para o que se via na Europa, porque é incrível, porque esse é um período, talvez um dos mais ricos da história da música na Europa, né? E, enfim, eles trazem os músicos altamente profissionais da Europa, fabricam instrumentos musicais aqui. O mesmo Padre Sepp, que era escultor, pintor, metalúrgico e tudo mais, ele fabricou o primeiro órgão de madeira na América, né? Então, é bem interessante nesse sentido. Até vou ler um trecho aqui da carta do Padre Sepp em que ele fala sobre a música, né? Diz: assim que os primeiros padres perceberam a possibilidade de se poder cativar este povo bárbaro pelas harmonias do canto, e que a maior parte deles ficava como que embevecida, convencionaram entre si que haviam de ser condescendentes à inclinação natural dos bogres, isto é, haviam de arrebanhá-los no grêmio da Santa Madre Igreja, haviam de reuni-los nas reduções, e os haviam de amansar pouco a pouco por meio da música. Então, isso tudo fez com que com a experiência das missões, fosse uma experiência muito original, que até hoje suscita muita curiosidade das pessoas, né? Uma experiência, a princípio, muito bem sucedida. A própria igreja tinha experiência de que isso aqui fosse uma espécie de futuro da cristandade ocidental, já que a Europa já estava um pouco corrompida, né? Isso aqui poderia ser um novo eixo quase da civilização ocidental, quem sabe. Mas, ao mesmo tempo, na Europa se difamava e se caluniava muito os jesuítas, dizendo que eles estavam querendo criar estados independentes aqui, que eles não queriam se submeter à coroa, que na verdade aí rolavam boatos, rumores de que os jesuítas conservavam muito ouro dentro das reduções, à base da exploração dos índios. Então eles tinham um monte de ouro guardado, coisas desse tipo. Tudo isso criava um imaginário um tanto quanto hostil, né, e desconfiado, que em certo ponto conseguiu convencer até o rei de que isso era verdade, de que na verdade os jesuítas eram um poder paralelo que ia solapar a coroa. E acabou no Tratado de Madrid, que trocou a colônia do Santíssimo Sacramento com a região das missões, né, Portugal e Espanha. E a consequência disso era que toda essa experiência missioneira teria que ser abandonada pelos índios. Eles teriam que sair das reduções por causa dessa troca de territórios, e teriam que, né, voltar para o Paraguai, tudo para que os espanhóis ficassem com a colônia do Santíssimo Sacramento, que hoje fica, né, na região do Uruguai, né. Claro que era inviável isso, porque milhares de índios já tinham construído muita coisa, tinham criado um modo de vida, construído igrejas, enfim. Então eles resolvem resistir, e isso leva às guerras guaraníticas, né? E daí vem a figura lendária quase do Sebete Araju, que era um líder guarani nessa batalha. E eles, né, embora eles consigam resistir por alguns anos, eles acabam sendo massacrados quando portugueses e espanhóis se unem, né, para reprimir na redução de São Miguel, né? Então acaba tendo esse final tanto quanto trágico, né? Que é uma pena. Agora eu queria também, só para não ficar falando, de repente, para quem não conhece as missões, poderia passar um videozinho que mostra como é as ruínas de São Miguel, que são as mais famosas, né? As mais conservadas aqui também no Rio Grande do Sul.
Isso aí só para mostrar um pouco o estilo, né, de como eram essas reduções, que até hoje impressionam muito, né, quem vai lá. Em São Miguel, toda noite tem um espetáculo de som e luz que conta um pouco a história das missões, em que se projeta, né, uma série de efeitos em cima das ruínas, vai mostrando onde ficava cada coisa, onde ficava a oficina, onde ficava a escola, onde ficava o cemitério, né. Mas enfim, o fato é que essa experiência missioneira, depois da expulsão final dos jesuítas em 1768, ela só decai, né, e se passa a administração para os civis. Mas a administração civil nunca conseguiu lidar muito bem com os índios. O Marquês de Pombal tenta ainda criar uma nova experiência, né, de transferir os índios que sobraram para a aldeia Nossa Senhora dos Anjos, seria mais ou menos Viamão hoje. E lá ele tenta extinguir a língua guarani, impor os costumes portugueses, mas acaba não sendo uma experiência tão bem sucedida, né, quanto era a experiência das missões, né. Tem também eu trouxe uma cena de um filme bem interessante chamado A Missão, que é um filme que tem algumas imprecisões, mas mostra justamente esse final do segundo ciclo missioneiro. E digamos, na história, realmente foi um superior jesuíta que foi encarregado de vir para cá e cuidar da transferência dos índios. Então ele resolve conhecer as reduções para ver se realmente os índios eram um monte de feras e coisas desse tipo, né, e tomar uma decisão final em relação à transferência deles. No filme ele é representado como encarregado do Papa, né, que não está correto, né, sem falar que no filme a redução é de São Miguel, mas fica perto das cachoeiras lá do Paraná, então eles misturaram um pouco com a história de Guaíra, né, mas enfim, uma história ficcional inspirada em alguns fatos reais, né. Aí não sei se tem como passar o outro vídeo, Cris, só que esse outro tem áudio daí, né? Estão sem áudio? Sim. Tá. Então deixa então. Se puder passar as imagens também. Já foi passando aí. Já foi passando? Tá. Esses aí são os 3 santos mártires, tá? Deve ter ficado claro. Que é São Roque Gonzalez, São João de Castilho e Santo Afonso Rodrigues, né? Mas enfim, acho que seria isso basicamente, se alguém tiver perguntas. Obrigado.